Você, professor, estava falando mais cedo, eu falei que eu ia encerrar, mas não vou não, só mais uma. Falando mais cedo aqui, e Bolsonaro possivelmente teria se reeleger, ele teria conseguido se reeleger, não tivesse uma atuação tão abjeta, tão desprezível durante a pandemia, não tivesse dito que não era coveiro, tivesse demonstrado um pouco de empatia, tivesse apoiado a distribuição e a importação de vacinas, enfim, tivesse agido ali como um líder, como um estadista, não precisa muito, né? Ele teve a oportunidade de atuar combativamente ali contra a doença. Preferiu pegar o lado do vírus. Ele possivelmente não ganhou um único voto com esses ataques incessantes à justiça eleitoral, ao sistema eleitoral brasileiro, às urnas eletrônicas. Ele virou um presidente de uma nota só e dificilmente ganhou algum voto com isso, mas certamente perdeu ao se apresentar como alguém disposto ali a distorcer o sistema eleitoral brasileiro, a colocar na rua um golpe de Estado. Eu nunca vi, eu não sei se o senhor concorda, professor, um tamanho caso de autossabotagem, de autoimolação em público. Bolsonaro poderia hoje ser o presidente em segundo mandato, mas não. É um ex-presidente inelegível e possivelmente com problemas com a justiça. Bigali, vamos analisar, concordo com você, acho que a sua análise é correta, mas vamos analisar isso em cima de dados. Vamos fazer uma análise em cima de dados. Vamos olhar o mapa eleitoral de Bolsonaro em 2018 e vamos olhar o mapa eleitoral dele em 2022. Ele perdeu. Portanto, ele perdeu. Foi apertado? Foi. Mas se ele tivesse mantido esse mapa eleitoral, ele teria vencido o presidente Lula. Logo, provavelmente, eu concordo com você, as ações dele, as declarações e ações em relação à pandemia, que foi muito séria no Brasil e no mundo, foram determinantes para isso, além, evidentemente, da desconfiança em relação ao processo eleitoral. Esses dois aspectos, e aí você disse aí uma destruição de autoimagem, uma boa análise a ser feita, não é bem como a gente vê, mas é uma boa análise a ser feita, é uma hipótese a ser colocada, sim, foram fatores que conduziram ele a perder voto. E essa atitude foi decisiva para ele perder a eleição. E perdeu por apertado, mas perdeu. E aí, evidentemente, isso colocou ele, além de perder a eleição sem o poder, a possibilidade, como foi ontem, de ser julgado. E aí as consequências desse julgamento. E aí mostra que o sistema político brasileiro e, sobretudo, a justiça brasileira, por mais lenta que ela possa parecer, ela vem funcionando, ela está atenta a esses desvios do processo político. E isso é muito positivo, porque tende a controlar e a colocar a democracia numa regularidade, ou seja, num processo mais linear, que é positivo para a manutenção de um sistema e, consequentemente, para o equilíbrio econômico e social brasileiro. Portanto, a democracia foi preservada do ponto de vista de construção de alguém que estava tentando, de alguma maneira, desfazê-la de alguma forma. Conversamos com o cientista político Guilherme Carvalho. Professor, obrigado pela entrevista. Um ótimo fim de semana para o senhor. Foi um prazer, até a próxima.